Neste vídeo final, vamos apresentar o chamado argumento diagonal de Cantor. O argumento diagonal de Cantor é uma ideia, um raciocínio utilizado para provar que certos conjuntos são não enumeráveis. Neste vídeo, veremos o primeiro exemplo de conjunto não enumerável desta unidade. Provaremos agora que sempre é possível construir um conjunto não enumerável, partindo-se de um conjunto que tem pelo menos dois elementos. A ideia dessa construção é uma das mais criativas já desenvolvidas na matemática e é conhecida como argumento diagonal de Cantor. Antes de iniciar essa construção, vamos definir o que é uma sequência de elementos de um conjunto A. Uma sequência de elementos de um conjunto A simplesmente será uma função dos naturais em A. As imagens dessa função podem ser representadas dessa forma assim: x1, a imagem do 1, x2, a do 2 e assim sucessivamente. Podemos interpretar que o x1 é o primeiro termo da sequência, o x2 o segundo termo e assim sucessivamente. Podemos também representar esta sequência através da seguinte lista ordenada, onde nós colocamos aqui, de forma ordenada, as suas imagens. Então, só olhando para essa lista, já sabemos quem é a função. A função vai pegar o 1 e vai levar no x1, o 2 e vai levar no x2, e assim sucessivamente. Um exemplo de sequências, na verdade dois exemplos, é o seguinte: vamos pegar aqui o conjunto A, que só tem o 0 e o 1, e aí aqui nós temos esta sequência aqui, tá? Os elementos da sequência, eles têm que pertencer ao A, Então aqui, esta sequência que eu estou indicando por alfa e essa sequência que eu estou indicando por beta são exemplos de sequências em A. Definimos o conjunto de todas as sequências de elementos de A como sendo S de A. O que nós vamos provar é o seguinte, que este S de A, que é a coleção de todas as sequências de elementos de A, sempre vai ser um conjunto não enumerável caso o A tenha pelo menos dois elementos. Evidentemente que quando o A tem apenas um único elemento, S de A vai ser um conjunto unitário. Vai ser um conjunto unitário composto por uma sequência constante igual ao único elemento Azinho que pertence ao A. Então, nesse caso particular, o conjunto de sequências é finito e tem cardinalidade 1. Se o A tiver pelo menos dois elementos, é evidente que ele é infinito, porque digamos que o A seja o conjunto 0, 1, por exemplo, Então eu posso fazer essa sequência aqui, olha, eu posso fazer a sequência onde o primeiro termo é 1 e todos os demais são 0, uma sequência em que o segundo termo é 1 e os demais são 0, uma sequência em que só o terceiro termo é 1 e os demais são 0, e assim sucessivamente. Então, acho que com isso aqui vocês estão convencidos de que o conjunto SA, nesse caso, será infinito. O que vamos provar é que ele será infinito e não enumerável. Na demonstração, nós vamos supor, por absurdo, que o S de A é enumerável. Dessa forma, nós podemos enumerar as sequências do conjunto S de A. É possível obter uma enumeração dessas sequências.
Vamos escrever essas sequências aqui. E o que vai acontecer? O alfa 1, né, ele vai ter aqui os seus termos, tá? Aqui vai ser o primeiro termo, aqui o segundo, aqui o terceiro. Eu vou representar esse termo assim, olha, ó. x1, x12, x13, x1n e continuando, né? Repara, este primeiro índice eu estou colocando como combinando com o fato de a gente estar aqui com a primeira sequência da enumeração do conjunto, tá bom? Então, o que informa qual é a posição do termo é o segundo índice. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda sequência. x21, x22, x23 e assim sucessivamente. Aqui o primeiro índice está de acordo com o fato de estarmos olhando a segunda sequência da enumeração, tá? E aqui o segundo índice indica a posição do termo, primeiro termo, segundo termo e assim sucessivamente. Então nós podemos escrever todos os termos de cada sequência até que a gente chega nesse termo genérico aqui, que vai ser o xn1, xn2, xn3 e assim sucessivamente. Bom, qual vai ser o argumento que nós vamos utilizar para poder obter uma contradição? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos provar que existe um beta sequência de elementos de A, tal que o beta ele não é nenhum dos alfa I. Né? E aí isso vai ser um absurdo, porque o S de A ele é exatamente, por hipótese, composto pelos alfa Is. Né? Então, se o beta está aqui e não é nenhum deles, então isso vai dar uma contradição. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, nós vamos construir esse beta da seguinte forma. A gente tem que definir quem é o primeiro, o segundo, o terceiro termo, né? Todos os termos do beta. Nós vamos escolher como o primeiro termo do beta um elemento y1 em A, tal que esse y1 é diferente do primeiro termo da primeira sequência, alfa 1. Tá? Por que podemos tomar esse elemento y1? Podemos exatamente porque, por hipótese, o A ele tem pelo menos dois elementos. Então, tendo esse elemento x1 aqui de A, podemos escolher um que seja diferente. O segundo termo, nós vamos escolher um elemento y2 de A, tal que ele seja diferente do segundo termo da segunda sequência. Novamente, isso é possível porque o A tem pelo menos dois elementos. E a gente continua fazendo isso, né? O terceiro elemento a gente escolhe para ser um elemento de A com valor diferente, né, do terceiro elemento da terceira sequência. E assim continuamos, né? Num elemento genérico aqui, né, enésimo termo, né, nós escolhemos um elemento que seja diferente do enésimo termo, né, da enésima sequência. Bom, vocês estão vendo aqui o porquê que essa ideia se chama argumento diagonal, né? Porque nós estamos exatamente olhando para a diagonal
dos termos dessas sequências aqui, né? E em cada termo, né, da sequência beta, nós escolhemos um elemento, né, diferente da diagonal. O que acontece aqui, né? Esse elemento, essa sequência beta, ele tem que pertencer ao S de A, porque ele é uma sequência de elementos de A, certo? Então, o beta pertence ao S de A. Só que o beta, ele vai ser diferente do alfa 1. Por quê? Porque o primeiro termo do beta não é igual ao primeiro termo do alfa 1. O beta também vai ser diferente do alfa 2, né? Por quê? Porque o segundo termo do beta é diferente do segundo termo do alfa 2. E isso vai valer para cada n, né? Então, o beta ele vai ser diferente de alfa n para todo n, porque ele foi construído assim, tá? No enésimo termo, né? O enésimo termo da sequência beta vai ser diferente do enésimo termo, né, da sequência alfa n. Então, com isso nós provamos que esse beta ele é diferente de todos os elementos alfaís, né? Então, chegamos àquela contradição que a gente queria, né? Nós mostramos que tem uma sequência de elementos de A, um elemento do SA, mas ele não vai ser igual a nenhum desses da listagem que está aqui, certo? Então, isso é uma contradição. E essa contradição veio porque nós supusemos que o SA era enumerável. Portanto, o conjunto SA é não enumerável. Vamos terminar o vídeo provando este teorema, que é o teorema de Cantor, que diz que nenhuma função dos naturais em seu conjunto das partes pode ser sobrejetora. Repara, se não existe uma função sobrejetora de n em P de n, então, em particular, não existe nenhuma bijeção de n em P de n, e não havendo essa bijeção, o P de n ele vai ser infinito e não enumerável. Para fazer a demonstração, nós vamos fazer por absurdo. Então, suponha, por absurdo, que existe uma sobrejeção do n no P de n. Bom, então como que nós vamos fazer aqui para chegar a uma contradição? Repara aqui que cada número natural é associado a um elemento de P de n. O que é um elemento de P de n? Um elemento de P de n vai ser um subconjunto do conjunto dos números naturais, tá? Então, nós vamos indicar por AN, tá? Exatamente a imagem do n, né? De um número natural n. Então, para todo n natural, né, vamos definir por AN a imagem do n. Bom, esse AN, sendo um elemento do P de n, então ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Bem, nós vamos definir um conjunto D que vai ser composto exatamente pelos números naturais, tais que o M não pertence ao conjunto de índice M. Ele está contido em N. Esse conjunto D ele vai ser exatamente aquele conjunto que vai nos fornecer a contradição que queremos para terminar de provar o teorema. Bem, como o D ele é um subconjunto dos naturais, então temos que o D pertence ao conjunto das partes do N.
E aí, como F é uma sobrejeção, né? Então, como F é sobrejeção, existe um N do domínio tal que o D ele é exatamente o F de N. Ora, o que a gente está chamando de F de N aqui é exatamente a N. Tá? Então, o que a gente provou é que existe um número natural N tal que o D é exatamente um desses conjuntos AN aqui. Tá? Bom, esse D, né, sendo um conjunto de números naturais, né, tem duas possibilidades a se considerar aqui. Uma é desse número natural N pertencer ao D, e outra é esse número natural N não pertencer ao D. Muito bem, mas se o N pertence ao D, o que aconteceria? Né? Então, o N estaria pertencendo ao AN, né? Porque é isso que nós temos aqui, né? O D, ele é o AN, tá? Bom, porém, esta conclusão, ela contradiz exatamente o que significa um elemento pertencer ao D, né? Um elemento pertence ao D se ele é um número natural, tal que esse número natural ele não pertence ao conjunto com o índice dado por esse natural. Tá? Então, se o N pertence ao D, o que deveria acontecer era que o N teria que não pertencer ao AN. E nós obtivemos exatamente o contrário. Então, isso daqui é um absurdo. Então, isso não pode acontecer. Então, nós concluímos que o N não pertence ao D. Bom, mas como o D é o AN, né? Então, a gente conclui que o N não pertence ao AN. Ora, mas se um número natural não pertence ao conjunto A com o mesmo índice que ele, né? Essa daqui é exatamente a condição para que o número natural pertença ao D, né? Então, isso daqui acaba me dizendo que o N deveria pertencer ao D, né? Mas isso é uma contradição, porque nós estamos supondo que o N não pertence ao D, né? Então, isso também dá um absurdo. Então, o que a gente está concluindo aqui? Que não pode nem o N pertencer ao D e nem não pertencer ao D, né? E isso é impossível, porque dado um elemento, ou ele pertence ou ele não pertence a um conjunto, né? Então, essa contradição surgiu exatamente por quê? Porque nós supusemos que existia uma sobrejação de N em P de N. Portanto, né, essa sobrejeção não existe e nós acabamos provando o teorema de Cantor. Tá? Repara aqui o seguinte, que sempre existe, né, uma função de N em P de N que é uma injeção, né, uma função injetora. É a função que pega um elemento e leva no seu conjunto unitário. Bem, o teorema mostrou que não existe sobrejeção de N em P de N. Então, pelo que nós definimos no primeiro vídeo, isso nos diz o quê? Que a cardinalidade dos naturais vai ser menor que a cardinalidade do conjunto das partes, dos naturais.